Bo- Boa noite. Boa noite, Jordano. Boa noite. Boa noite, Lucineide. Boa noite, Eliane. Boa noite. Estão me ouvindo? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, doutora Mariana? Mariana, Tudo bom? Boa noite. vamos conversar hoje sobre flacidez de pele, né? Algo que as pessoas estão sempre preocupadas, mas às vezes não entendem como é que começam os processos, né? Como é que a dermatologia pode ajudá-las. Eu acho que é um tema bastante interessante e que é a nossa prática diária, né? Basicamente. Com certeza, o colágeno ele é muito importante, né? A gente toda hora tá falando de colágeno, então aqui a gente vai essa noite desmistificar algumas coisas. Pois é, Isso. enquanto o pessoal entra, eu gostaria que. Deixa eu fixar aqui o tema da live. Aí se apresentasse. Aí também Tá é joia. dermato. Isso, eu sou dermatologista, fiz minha residência na Universidade Federal de Alagoas, com a doutora Mariana, que é uma das preceptoras, uma excelente preceptora, por sinal. Obrigada. E hoje eu sou pós-graduanda em dermatocosmiatria pela Faculdade de Medicina do ABC, lá em São Paulo. E tenho minha clínica aqui em Maceió, que é a Clínica Iris Alencar. Pronto. Enquanto o pessoal entra, eu também vou começar a falar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Valeriano, dermatologista. Eu atendo em Maceió, no Hospital Universitário, e atendo em Arapiraca. Também faço telemedicina, que é uma novidade agora da pandemia. Deixa eu colocar aqui uma fotinho dos meus endereços. Para quem quiser, tira foto aí do print. E hoje à noite a gente vai falar muito sobre a flacidez da pele e o colágeno. Então, onde é que está o colágeno? Para quem não sabe, o colágeno está na derme. Ele é muito importante para a firmeza da nossa pele. Então, a gente vai, a partir dos 25 anos, começar a ter uma perda do colágeno. A gente perde cerca de 1% do colágeno ao ano. E quando a mulher entra no período da pré-menopausa, essa perda de colágeno vai se acentuando. Pré-menopausa, vamos dizer que como no relógio, assim, perda de colágeno 1%. Pré-menopausa começa a acelerar. Menopausa, pós-menopausa, aquilo ali vai embora, de forma que aos 80 anos, se a pessoa não fizer nada, só vai ter 20% do colágeno. Por isso é muito importante a gente iniciar os tratamentos e começar a tratar a pele. A Isso, gente vai não ladeira abaixo, né? é, Vai ladeira ninguém abaixo, só assim, que as pessoas no início acham, não entendem, né? Os 25 você não está sentindo que você está perdendo 1% ao ano, mas aí, como você falou, chega nesse esse marco aí, né, próximo da menopausa e menopausa, e aí começa a perder, e seria por isso tão importante já ir ao dermatologista antes, não é? muito importante. E assim, a gente vai ter as diferenças, né? A questão da o sexo masculino tem mais colágeno, a raça negra tem mais colágeno. E assim, a pessoa que se expôs muito ao sol vai perdendo colágeno, a pele, você nota que a pele
de uma pessoa que se expôs muito ao sol, ela tem pouco colágeno, e até outros fatores, né, Isa? Eu gostaria que você falasse, assim, sobre outros fatores e a questão de tratamentos. Isso. Essa perda do o sol, como é que ele agiria, né? Porque a gente tem um envelhecimento intrínseco, que é justamente esse que a gente está falando, dessa perda é, anual do colágeno, mas a gente tem um extrínseco, que o principal fator seria a radiação. Mas a alimentação também influencia bastante, uma alimentação rica em carboidrato altera, o fato de você não estar... o estresse também piora. E a radiação, ela atua aumentando a degradação desse colágeno, né, através das enzimas, das colagenases e outras enzimas na pele, piorando essa degradação. E é por isso que você vê que aqueles pacientes que tomaram sol a vida toda, que a gente sabe que a radiação ela é cumulativa, você nota que esses pacientes, eles têm uma pele diferente de uma pele que simplesmente envelheceu naturalmente. É uma pele mais grossa, com rugas muito mais profundas, por causa dessa atuação extrínseca nas fibras de colágeno e de elastina, que são fibras que atuam junto com o colágeno, né, na nossa pele. E então, por isso que é importante que a gente não só tenha essa fotoproteção, mas que procure o dermatologista para orientação, quanto também comece a fazer alguns tratamentos para que haja uma manutenção do colágeno já existente e uma melhora global, né? É começar a fazer tratamentos o mais precoce possível para produzir mais colágeno, fazer nossa poupança de colágeno e também poupar o nosso colágeno, que a gente poupa quando a gente se alimenta bem, quando a gente usa protetor, e através dos procedimentos a gente vai estimular mais colágeno, para que a gente chegue aos 80 anos com a pele bem cuidada. Então, assim, deixa eu colocar aqui uma fotinho. Jane Fonda. Então, assim, Jane Fonda tem 82 anos. Então, como é que pode uma pessoa de 82 anos ter uma pele como essa? Procedimentos, né? Isso. E sem contar que ela é um marco nos Estados Unidos, né? De vida fitness. Ela foi uma das primeiras pessoas que instituiu isso lá. Então, assim, ela teve uma vida mais regrada, uma vida com certa atividade física, né? A gente pode conversar até um pouquinho sobre essa questão da atividade física, que é interessante, né? Como existe uma certa... existe um limite entre você, né? Você ter um bom colágeno e você ter uma vida regrada, mas se você também faz muita atividade física, você também perde um pouco de alguns coxins adiposos superficiais e fica, às vezes, com a aparência mais envelhecida. E aí precisaria também, às vezes, num momento mais anterior, iniciar procedimentos para mudar, evitar essa perda de aparência, né? Para perder essa aparência de uma pele envelhecida. Com certeza. Jane Fonda, ela é um exemplo, né? 82 anos, está com essa pele assim, e não consegue ter uma pele assim, não fazendo nada. Precisa se alimentar bem, precisa fazer procedimentos e tudo mais. Então, assim, às vezes as pessoas acham que somente a partir de uma certa idade a pessoa precisa fazer um procedimento para estímulo do colágeno. E não é verdade. Pessoas muito jovens já começam, sim, a fazer esse tipo de procedimento. Eu vou colocar aqui uma outra famosa que admitiu ter feito o procedimento para estímulo do colágeno. A Luísa Sonza, que é bem jovem, né? Isso, Luísa tem menos de 25 anos, mas aí ela teve uma perda de peso importante, disse que ficou com uma flacidez na papada e aí fez uso dos bioestimuladores de colágeno, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, com relação a essa indicação, né, a partir de que idade? Né? Acho que a partir dos 25 já vale uma avaliação para a gente começar esses procedimentos, mas antes, muitas vezes os pacientes já perderam peso, né, tiveram uma cirurgia bariátrica, então vão notando essa flacidez,
que na pele, não necessariamente só na face, às vezes tem nos braços, né? Às vezes nas pernas, no bumbum, e há procedimentos que podem ajudar bastante a melhorar tudo isso. Pois é. A Luísa foi um dos famosos que admitiu ter feito um procedimento de bioestimulador de colágeno. Ela admitiu ter feito ácido polilático, quando ela disse que perdeu muito peso. Então, ela disse também que a família dela tem uma flacidez de papada. Então, para dar um efeito lifting, ela fez esse procedimento de bioestimulador de colágeno, que dá essa firmeza na pele. Apesar dela ser jovem, a perda de peso, ela provoca flacidez. Então, a gente sabe que pode ser feito esses procedimentos, sim. E, Isso. assim, só esclarecendo que a questão do lábio dela não é o bioestimulador. A gente sempre para lábio usa ácido hialurônico. Isso. Quer falar mais um pouco sobre colágeno, Mariana, para depois a gente começar com os tratamentos? Não, pode já começar a falar um pouquinho sobre os tratamentos. Certo. Dentro dos só um adendo, é importante a gente lembrar do seguinte: 80% do peso seco da nossa pele, o que é isso? Se a gente tirasse a água que tem nela, é colágeno. Geralmente é o colágeno tipo 1, que representa 80 a 85%, que é o colágeno das peles mais jovens, e 10 a 15% do colágeno que a gente também tem numa pele jovem é o colágeno tipo 3. O que é que vai acontecendo? À medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo 1, aumentando a proporção de 3, e depois vai havendo uma degradação muito maior. Então, a gente tem procedimentos para quê? Para aumentar esse colágeno tipo 1. Quais são os procedimentos que existem? Tem a mesoterapia, que seria um tratamento com agulhinhas que a gente faz dentro da pele, depositando alguns produtos para ajudar nessa estimulação. Tem o microagulhamento, o famoso microagulhamento com drug delivery, o que é isso? Que a gente aplica medicações nessa pele, medicações estéreis, para induzir a formação de colágeno. A gente tem alguns lasers que também podem ajudar. A gente tem radiofrequência. O que a radiofrequência faz? A radiofrequência, ela aquece essa pele até uma determinada temperatura e ela vai estimular lá na derme, que é a segunda camada da pele, onde ficam essas células que produzem colágeno. Ela vai estimular por aquecimento uma contração desses fibroblastos, que são as células que nos ajudam a produzi-lo, para depois dessa contração, haver uma melhora dessa flacidez. E há também o ultrassom microfocado, que é um aparelho que se usa para também, ele vai lá por ultrassom, aquece até uma determinada temperatura e faz essa mesma coisa. E os bioestimuladores, assim, tem se falado muito em bioestimulador, e por que a gente também vai focar no bioestimulador? Porque são produtos excelentes. Os bioestimuladores de colágeno, existem 2 tipos, a gente não tem nenhum conflito de interesse com o laboratório, a gente não... É importante frisar isso. Existe o ácido polilático, que o mais famoso é o Sculptra, e existe a hidroxapatita de cálcio, que o mais famoso é o Radiesse. O que é que eles fazem? Cada um a seu modo, eles fazem uma indução de colágeno. Como é isso? A gente vai lá com agulha ou com cânula e deposita o produto lá na derme. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma resposta inflamatória subclínica. O que é isso? Ele vai lá ativar o macrófago e o fibroblasto, que são as células que fazem essa produção de colágeno, vai acordar essas células, né? E aí vai fazer com que induza essa formação de colágeno. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, o fibroblasto é uma célula que ela é mais gordinha e tá lá, né, produzindo colágeno. E aí ele vai ficando meio esticadinho, né, meio magrinho, meio... dormindo, preguiçoso. né? Vai Isso. dormindo. A gente vai acordar ele, produz colágeno. Isso, a gente vai acordar ele. E aí, o que é que acontece? A gente aplica, na hora, é muito importante que o paciente saiba que a gente está colocando lá o produto, às vezes vai dar uma chamada volumizada, por quê? Porque às vezes o produto tem anestésico, tem soro fisiológico, então o paciente vai sair com o rostinho assim,
como se fosse que tivesse mais preenchido. Mas, olá, Lígia, mas esse não é o foco. O foco, na verdade, é acordar esses fibroblastos. E em quanto tempo isso acontece? Em geral, pessoal, 30 dias. 30 dias após a aplicação desses produtos é que vai haver o início da produção desse colágeno. E assim, por que a gente está frisando isso, né, Mari? Porque às vezes o paciente diz, eu fiz, não achei que ficou legal, não estou vendo nada ainda. É um procedimento que tem que ter paciência, é uma poupança. O que é que você faz na poupança? Você vai colocando lá o dinheiro, não é? E depois de um tempo você vê que está aumentando o seu dinheiro na conta. Você não colocou um dia e já tá rico, né? Na verdade, você vai aumentando. Por isso que é importante esclarecer os pacientes. E essa indução de colágeno, ela vai aumentando, né? Até uns 4, 5 meses, você continua a ver. Depois, aos 9 meses, em geral, os 2 produtos dão uma estabilizada e tem uma duração em média de até 24 meses. Doutora, fiz isso, 24 meses, acabou o meu colágeno? Não, não acabou. Existe uma resposta, mas, né, a gente tem que se lembrar que a gente está fazendo procedimentos para melhorar tudo isso, evitar o envelhecimento, mas a gente continua envelhecendo. Se a gente está vivo, a gente está envelhecendo, a gente está lutando contra uma resposta que seria natural do nosso organismo. Com certeza, eu falo sempre assim, bioestimulador de colágeno não é para fazer só um. E a gente começa meio que a ver um resultado melhor a partir da segunda sessão. Com 30 dias, ela começa a ver que a pele dela está diferente. O paciente começa a ver, poxa, minha pele está diferente. Ela está, às vezes, assim, a gente não nota até, tipo, uma melhora na aparência, a pele vai ficando um pouquinho mais firme. Mas depois da segunda sessão, a gente realmente vê uma diferença. Então, é importante que os pacientes entendam que a gente não pode fazer só uma sessão. A gente faz um tratamento, cada paciente ele é único, a idade vai variar se o paciente perdeu muito peso, se fez bariátrica, se faz muito exercício, tudo isso varia. Então, assim, o bioestimulador também ele é um tratamento que está ficando muito sensação no consultório, porque ele é um tratamento muito tranquilo, eu acho, em relação à dor e a expectativa, assim, o resultado que você tem depois de uma segunda sessão. Muitos pacientes têm a questão de não querem sentir dor de alguns procedimentos, não querem sentir o calor e a queimação depois de um laser de CO2, depois de uma radiofrequência, que às vezes, para a gente ter um estímulo bom de colágeno, a gente tem que ir com uma energia mais forte. Então, o bioestimulador, eu acho ele muito tranquilo para esse novo mundo que a gente está vivendo, que o paciente quer sair do consultório sem parecer que fez muita coisa. Então, é um tratamento que, assim, ele não ganha do Botox, mas ele está quase lá. Então, assim, aí teve até um comentário aqui sobre a questão dos meus braços. Ele é excelente para braços, a gente não faz só no rosto. A Eliane falando aqui, aos 50, na menopausa, eu sinto demais essa perda. Pois é, a perda acontece. Pós-parto, então, foi a primeira vez que eu fiz bioestimulador do colágeno. Foi depois de ter o meu bebê, quando comecei a já começar a ter não a amamentação exclusiva, quando comecei a... Então, no pós-parto, o abdômen, assim, por mais que você se cuide e tudo mais, a gente sente a diferença no abdômen e é um tratamento que faz muita diferença, certo? Eu vou colocar aqui uma outra famosa que falou que fez esse tratamento. Na verdade, ela não é famosa, é o marido que é famoso, mas ela acaba sendo uma celebridade, que ela também falou que faz Botox. Tiane Dantas. Tiane, né? Tiane. Isso. Então, a Tiane admitiu que fez Botox, que faz o ácido polilático, que fez também depois da gravidez, porque sentiu a pele do rosto e o abdômen mais flácido. É um tratamento maravilhoso, né? Eu
Meu filho já tem 10 anos e na época ninguém falava em bioestimulador de colágeno, mas assim que o menino sai, quem é mãe e tá vendo essa live sabe disso, e como fica flácida a pele, né? Como fica. E você vai ficando assim, você sai de uma pele não volta a ser como era antes, a gente dizia. Mas hoje a gente tem esses procedimentos que ajudam a melhorar bastante essa flacidez. E é importante, você falou assim, pelo menos 2 tratamentos, mas é importante ter um intervalo entre os tratamentos, se for na mesma região. Por quê? Por causa daquela história que a gente estava conversando do fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno. Com 30 dias é que ele está lá superativado. Então, depois de 30, você vai colocar mais produto, então você vai ter um pico maior ainda dessa produção de colágeno. Então, se você faz antes, ele ainda está meio adormecido, meio que você vai perder o produto naquela região. Então, é importante que você respeite esse intervalo de pelo menos 30 dias para que haja uma maior produção. Com relação aos locais, a gente pode fazer, né, em rosto. A gente geralmente não pode fazer em volta da boca e logo em volta do olho, mas a gente pode fazer nessa região daqui das têmporas, pode fazer em mandíbula, pode fazer em pescoço, papada, né? Colo, nessa região aqui de braço, a gente pode fazer também, no bumbum, naquele joelhinho murcho. Hoje em dia tem sido muito abordado. Pessoas que já fazem em vários outros lugares têm feito naquele joelhinho murcho, que vai ficando com o tempo, e há uma melhora interessante. Só respondendo aqui uma pergunta, uma espectadora perguntou se atendia Unimed. Mariana atende Unimed em Arapiraca, não é isso? É Unimed Metropolitana que chama? Ou as duas? Mas assim, se o paciente tiver em Arapiraca, eu atendo. Entendi. Se tiver em Arapiraca, atende. Eu não, eu só atendo aqui, eu só atendo particular. E aí, eu não sei se a paciente é daqui ou se seria de Arapiraca. Então, voltando ao assunto, então assim, é muito bom o bioestimulador. Aí alguém pode estar achando, e aí, eu deveria fazer qual? Depende. Depende da indicação, depende do local. Às vezes a gente pode fazer numa paciente numa outra paciente o outro. Isso é muito do feeling de cada médico, de onde deveria aplicar, né? Porque com relação ao pós, né? É importante isso que você falou. Em geral, as pessoas não querem continuar, né, vida normal. Às vezes você pode ter um pouquinho de hematoma, um pouquinho de edema, né, inchar um pouco, mas nada que vá lhe incapacitar, que um corretivo não resolva em geral. Mas o que geralmente você precisa fazer são algumas massagens, alguns dias, assim, com alguma frequência nos primeiros dias, para evitar que forme uns granulomazinhos, umas bolinhas, mas tudo muito tranquilo. É importante que você vá ao seu dermatologista de confiança, que lhe explique, tire todas as suas dúvidas, porque assim, procedimento não é simples, não é livre de dano, né? A gente tá falando que sim, são muito bons, são muito efetivos, mas é importante que você vá em alguém que você confie, que consiga lhe tirar as dúvidas, para que você se sinta realmente seguro em fazer aquele procedimento. E que depois o médico, se der algum problema, que pode dar, assim, de qualquer que seja o procedimento, ninguém está livre de nada, mas em geral são produtos muito seguros, que já estão no mercado há décadas. Por exemplo, o Sculptra, ele foi aprovado como preenchedor a primeira vez em 1999. Ele é utilizado em stents cardíacos, por exemplo. Então, assim, é um produto seguro. Mas é importante que você vá ao médico para que depois ele também não lhe abandone se houver alguma complicação, né, ao seu dermatologista. Com certeza. A gente não falou, mas também tem um outro produto, né, de bioestimulador, que é a policaprolactona. Só que assim, ele é o último que chegou no mercado. Eu não tenho experiência ainda com ele. E assim, eu sempre gosto de deixar que o produto tenha mais tempo de mercado antes de incluir o tratamento no consultório. Eu sou bem cautelosa em relação a isso. Quem me conhece sabe. Mas a gente é verdade, gente. esqueceu de falar que existe esse outro produto. Eu também não tenho experiência com ele, porque eu acho que ele deve ter uns 3 anos, né, mais ou menos, de lançado.
e também concordo com você, acho que é melhor esperar um pouco, ver se vai dar alguma complicação, porque eu não quero ter o paciente da complicação. Claro que eu tenho que saber resolver, mas ninguém quer, né? Isso. É, acho que eu vou botar aqui uma foto, que assim, essa foto foi uma foto que teve muita repercussão. Foi o abdômen da Bela Falcone, que foi ela mesma que postou essa foto. Então, assim, que ela é uma pessoa super fitness, faz dieta, faz exercício. E, assim, a flacidez de pós-parto é para todo mundo. Então, ela falou que fez sessões de bioestimulador associado com tecnologia. E ela mesma mostrou como ficou, como estava o abdômen dela antes desses procedimentos. Aqui outra foto, foi ela mesma que postou. Então, da Bela Falcone, que é uma digital influencer fitness, que mostrou como é que fica o abdômen do pós-parto. E assim, por mais que você faça exercício, por mais que você tenha uma boa dieta, tem que tratar. Essa flacidez não vai melhorar com nada, a não ser com tratamentos. Lembrando que muitas vezes ficam com estrias e os bioestimuladores, eles têm melhorado bastante as estrias, né? Não só dessa região, como de outras que existem. A partir do uso constante, foi visto que ele melhorava. E a gente sabe que a estria é uma desorganização, né? Um estiramento das fibras da pele, uma desorganização dessas fibras que faz com que elas fiquem abertinhas, e todo mundo que tem, sabe que é algo chato de tratar, né? Por mais que a gente não tenha ainda um procedimento que a gente diga assim, curativo. É importante frisar isso. Na medicina, qualquer coisa que tenha muitos procedimentos, muitos tratamentos, é porque, em geral, não tem um que a gente, de eleição, que a gente diga, esse vai curar ou esse vai resolver. Né? Por isso que é uma associação de técnicas e de procedimentos para que haja uma melhora no paciente de acordo com a queixa que ele tenha. A flacidez de pele sempre a gente melhora mais com associação de tratamentos. E o bioestimulador, como melhora a flacidez, ele também melhora a celulite. Lembrando que celulite, assim, o principal de um tratamento de bioestimulador de colágeno é a flacidez. Mas acaba melhorando a estria, acaba melhorando a celulite também. Então, é um tratamento muito bom. E se associado, ele ainda fica melhor. É verdade. Vamos responder algumas das perguntas, Mari, que foram faladas. Pronto, aí a Jéssica mandou uma pergunta, perguntando assim, quais procedimentos vocês indicam para a flacidez de coxas e bumbum? Então, os bioestimuladores de colágeno são excelentes para a flacidez da coxa e do bumbum. São excelentes. Agora, sempre assim, o paciente precisa fazer atividade física, não pode estar acima do peso e tudo mais. Sou bem criteriosa para fazer tratamento corporal de bioestimulador. Isso, porque se o paciente é uma sanfona, com certeza, concordo. Porque se o paciente é uma sanfona, ele não vai notar, né, essa melhora. Então, é importante que ele esteja se cuidando de outras formas também. E a dieta, a atividade física são realmente importantíssimos. E aí a gente pode associar, eu acho que realmente o bioestimulador é um dos melhores, e é isso que a gente falou também do pós, né? A questão dos pacientes hoje, eles querem tratamentos eficazes, que não necessitem que fiquem em casa, tipo um pós-operatório que vá lhe tirar do trabalho, né, que seja indolor, ou de preferência indolor, mas que não lhe incapacite, né? E o bioestimulador é um tratamento desse tipo, né? A gente fala de agulha, mas a gente também pode utilizar cânula, e o que é isso? A gente faz um furinho nessa pele e usa uma cânula, que seria como se fosse uma agulha, mas ela em geral é um pouquinho maior, só que a pontinha dela, ela não fura, ela entra na sua pele, ela anda na sua pele lá dentro, mas ela tem uma ponta que a gente chama que é romba. Ela é arredondada e o produto sai na lateral, então ele
ele vai evitar que você precise de vários furos, né? Claro que a técnica vai depender do paciente, da região, porque às vezes a gente precisa colocar um pouquinho mais numa região, um pouquinho menos na outra. Então, isso vai variar, mas é um procedimento muito bom, né? Eu já fiz em mim também, já fiz no rosto. E não tenho vergonha nenhuma de falar, porque às vezes as pessoas dizem, ai, Mari, como você é jovem, Iris, como você está mais jovem, a gente fala assim, porque a gente faz procedimento. Para parecer que não foi feito, né? Não para ficar com aquele rosto deformado de quem você vê de longe, que já fez um monte de coisa, não. A gente vem fazendo procedimento ao longo dos anos, eu hoje estou com 33, eu uso protetor solar desde os 23 anos, desde que eu tenho um filho de 10, então assim, desde que engravidei, para evitar o melasma. E nunca fui de tomar muito sol antes também. Quando era adolescente, criança, não era de tomar muito sol. Mas aí já tenho preenchimento, né? Tenho bioestimulador, peelings a gente faz, laser já fiz também, não faço com frequência, mas já fiz. Então, assim, a gente vem fazendo associações de técnicas para ficar bem. Isso quer dizer... obrigada, Eliane. Isso quer dizer que a gente não quer envelhecer ou que a gente é paranoica com isso? Não. A gente simplesmente... Tô com toxina no momento. Isso só quer dizer que a gente se cuida e que a gente quer retardar um pouco, porque o mundo mudou, né? O mundo de 3 décadas, você viu uma mulher de 50 anos, ela estava lá em volta dos netos, né? Sem trabalhar, já estava no fim da vida, há 30 anos. Hoje não, uma mulher de 50 anos hoje, muitas vezes ela está começando uma segunda carreira, ou ela já criou os filhos e ela está mudando. Então, ela quer se sentir fora como ela está se sentindo dentro. E a dermatologia é uma excelente aliada nesse processo, para que a gente possa ajudar, né? E a autoestima é importante. Às vezes a gente cuida de todo mundo, mas não quer se cuidar, né? E às vezes a gente, sei lá, né, compra uma roupa e fica lá no armário, mas esquece às vezes que poderia fazer um procedimento no rosto, ou, né, ia ficar muito melhor, né? Ia estar com a autoestima bem melhor, até para usar as que já tem, e às vezes não quer. Mas é importante que você vá e converse com o seu dermatologista para melhor indicação do que você tem de dúvida. Quando a gente encontra alguém, a gente bate de cara no rosto. Quando a gente olha, aí a primeira parte que chama atenção é a área dos olhos. Então, assim, é importante que a gente cuide e comece a cuidar dessa área o mais cedo possível. Então, tem outra pergunta aqui da Ana. Qual o melhor procedimento para flacidez de pele? Não existe o melhor, né? Existem as indicações. Como eu falei, você tem o microagulhamento, você tem a mesoterapia, você tem o bioestimulador de colágeno, você tem a radiofrequência, você tem os lasers, porque muitas vezes a flacidez vem acompanhada de rugas, de manchas, né? A pele é um combo, são várias coisas. Dificilmente você vai ser só flácido, né? Você tem uma manchinha aqui, você tem uma ruguinha ali. Então a gente, vamos fazer um bioestimulador e vamos utilizar alguns ácidos para clarear essa pele. Então, assim, o tratamento, ele é global, né? A gente vai tratar a flacidez, mas a gente não vai tratar só a flacidez. Porque não adianta nada você tá com a pelezinha toda bonita, ou você tá lá toda preenchida e tá com a pele toda manchada, entendeu? Então, assim, vai ficar estranho, não vai ficar legal. E assim, tipo, cada paciente é um paciente. Então, não adianta, assim, tem coisas que a gente não faz para determinados tipos de pele, e a gente tem que ver o que é que o paciente gosta, o que é que ele vai e tolera. Porque às vezes tem procedimentos maravilhosos, mas os pacientes não toleram dor, não toleram pós. Então, assim, pirindifenol, para quem fez, eu fiz muito na época da residência, mas assim, hoje é uma coisa que a gente praticamente não faz, porque a gente tem que deixar o paciente 3 meses sem poder ver ninguém e tem que ter um tipo de pele que fique bem, não é para todo mundo. Então, assim, os procedimentos, todos eles têm as suas indicações, contraindicações, e o paciente vai ter um perfil que a gente vai avaliar o perfil dele também e vai escolher o melhor tratamento.
Então a Luísa perguntou: vale a pena tomar colágeno? Sim, vale, né? É super importante. Tem a poupança que a gente estava falando do Sculptra e do Radiesse, mas é importante também que a gente tome. Por quê? O colágeno, ele é uma proteção. Existem vários colágenos no corpo, tipo 1, tipo 3, tipo 7, né? O tipo 1 que a gente estava falando, que é o melhor, mais jovem. Esse colágeno, para ser formado, ele é uma proteína, então é como se fosse uma parede, que eu até falei outro dia num vídeo. Essa parede, ela é o quê? Ela é montada por vários tijolinhos. Então, a gente tem que dar os tijolinhos. Às vezes você tem uma dieta que não é tão rica, que você não consegue produzir em uma quantidade suficiente certos aminoácidos que vão formar lá aquela proteína. Então, você meio que dá para o seu organismo, oferece a ele vários aminoácidos, que é do aminograma do colágeno, para você tomar. Quando você toma e associa a procedimentos, aí é que é melhor ainda. Tem até um novo colágeno que saiu, que é sem sabor, sem conflito de interesse, tá, gente? Não tô ganhando nada no laboratório para falar isso, mas é porque eu acredito no produto. Ele é sem sabor, ele já tem vitamina C, que faz parte da neocolagênese, ele tem silício também, que é algo que a gente tem falado muito. Silício melhora a pele, melhora as unhas, melhora o cabelo. Então, ele tem tudo isso junto além do colágeno, porque uma queixa frequente de alguns pacientes era que os colágenos existentes no mercado, que são de 10 gramas, eles tinham gosto de abacaxi, de laranja, tomavam um dia, uma semana, depois ficavam enjoados, né? Eu gosto sempre que os pacientes troquem o sabor, para não. Agora tem de limão siciliano, tem de laranja, abacaxi com hortelã, abacaxi, agora esse novo sem sabor. E assim, eu sempre falo para os pacientes: fez o procedimento um pouco antes ou no pós, aí sim vamos tomar colágeno. Tomar colágeno e ficar em casa só passando creme não melhora. Não vai Então a resolver, gente sem sabe dúvida. assim, que com os procedimentos, com os bioestimuladores de colágeno, o aumento do colágeno é até de 600 vezes. Então, assim, vamos não gastar, porque às vezes o paciente quer o mais simples, quer chegar na farmácia e comprar o colágeno. Então, assim, isso só vai funcionar se você fizer o seu procedimento no consultório. Então, assim, se for para escolher uma coisa ou outra, o procedimento. Mas quando associado, aí fica melhor ainda. Isso, concordo plenamente com você. Aqui outra perguntinha que veio da Merivane. O uso do DMAI ajuda a diminuir a flacidez? O DMAI, a gente chama assim porque ele tem uma molécula enorme, um nome bem estranho, né? Ele foi utilizado muito, ele é encontrado em peixe, em sardinha, ele era utilizado como meio que um tônico cerebral para que tinham dificuldade de aprendizado, mas aí foi visto há alguns anos que ele poderia sim melhorar a flacidez de pele e melhorar, obviamente, o envelhecimento. Então, assim, a gente pode utilizar ele tanto em formulações tópicas, mandar manipular para os pacientes, mas a gente pode utilizar oral. Eu prefiro, quando eu utilizo, utilizar em formulações tópicas ou utilizar ele junto de outros procedimentos como microagulhamento ou mesoterapia, colocar ele nas formulações, no drug delivery, que a gente chama, né? Nas cápsulazinhas estéreis. Assim, o DMAI é uma coisa que é um componente bom para produtos tópicos, só que assim, às vezes não existe na literatura científica nada melhor que ácido retinóico, tanto tópico como oral. Então, assim, se você é uma pessoa que quer fazer uso dessa substância para síntese do colágeno, não existe nada melhor do que ácido retinóico. Em determinadas tem vários tipos, peles que aguentam produtos mais fortes, derivados mais fortes do ácido retinóico, peles que toleram os derivados mais com uma pele sensível. Então, assim, a literatura científica, o que tem de melhor e mais forte na produção de colágeno é o ácido retinóico.
Mas lógico que a gente não vai fazer. Sempre eu digo para os pacientes que o creme que a gente usa na pele é que nem a nossa alimentação, ela tem que ser variada. Você começa com uma substância, depois a gente troca para outra, para outra, para outra, porque não pode ficar na mesmice. A gente precisa sempre de novas substâncias, novos antioxidantes, novos ácidos. Tem ácido para inverno, tem ácido para verão e tudo mais. Isso, o ácido retinóico, quando você Aí, vai ver o capítulo, né, de ácido retinóico, ele é enorme, diversas indicações. Cada dia que passa, surgem novas. Ele atravessa, é um dos poucos produtos dos ativos, assim, que realmente atravessam a pele. Ele atua também no clareamento dessa pele, mas é sempre importante que você vá ao dermatologista para o uso dele, porque ele também pode sensibilizar a sua pele. E aí, nessa sensibilização, você acaba não tendo os efeitos benéficos do produto que são maravilhosos. Melhora poro, né? pois Deixa a é. ruguinha mais... Produto Melhora o bom, envelhecimento. produto bom precisa de orientação médica e, assim, sempre se a pessoa for usar sozinho, vai ter efeito colateral, não vai saber usar, vai ter problemas. Então, produto bom é sempre assim. Sempre vai ser aquele passado pelo médico, não vai ser aquele que você vai conseguir comprar na farmácia e usar e não ter nada. Então, Verdade. assim, aí a Andrea perguntou: tem como fazer tratamentos para flacidez sem agulhas? Existe a radiofrequência, que ela geralmente ela não tem agulha, mas aí tem a questão da temperatura e às vezes o pós pode incomodar um pouco o paciente. Tem a luz intensa pulsada, que mostra que existe um benefício nessa produção de colágeno também, mas elas não são capazes sozinha, em geral, de produzir todo o efeito positivo que você teria se você conseguisse usar um pouquinho de agulha, né, fizesse um Uns bioestimulador. pontinhos com cânula, se a pessoa tem muita. Acho que o bioestimulador com alguns pontos e a gente entra com a cânula para paciente que tem mais esse pânico de agulhas É. e a gente E usa associa com esses gelo, outros né? procedimentos. Gelo, um anestésico tópico. No meu consultório eu tenho várias coisas, porque é normal que Com alguns pacientes certeza. tenham medo, né? E não queiram, mas eu também. Tenho até um ursinho lá, o consolador, que às vezes eu coloco para as pessoas abraçarem para diminuir o medo, né? Mas às vezes quando É, fazem e gostam e veem depois de um tempo, aí, doutora, que coisa maravilhosa, eu quero mais. Eu tenho uma tia minha que eu tenho que ficar regulando ela, é o contrário, que ela diz, quando é que a gente vai fazer de novo? Isso é maravilhoso. Eu fiz escultura nela e ela disse, eu preciso de mais. Olha aqui uma foto minha há 2 anos, olha como eu tô hoje. Olha a minha papada, olha isso, olha aquilo. E aí, é pois é. apaixonada. Fala para todo mundo dos benefícios. Quando é bom, a gente quer mais. Então, aqui veio a pergunta da Paula: a partir de qual idade começar a tratar flacidez? É do que a gente estava falando. Eu acho que mais ou menos a partir dos 25 anos já é uma idade boa para você ir ao consultório, pelo menos para isso, para a gente ver essa questão do tratamento. Mas se você, por exemplo, o que a gente estava falando, você teve o filho aos 20 e você está lá com aquela pele flácida, já pode começar a tratar. Você fez uma cirurgia bariátrica, você perdeu muito peso e está com muita flacidez, já pode começar. Porque você teve um estiramento daquela pele e depois ela vai ficar flácida e sim, você já pode iniciar. Agora, se é uma pessoa que não teve nada, né? Simplesmente chegou aos 25, tá mais magrinha, né? E aí você poderia, sim, já começar a fazer essa poupança de colágeno. Com certeza. E também, assim, pessoas agora, a gente vê uns pacientes jovens que malham muito, fazem maratona, correm, assim, fazem muito ciclismo. Então, esse tipo de paciente também eu gosto de abordar com um bioestimulador. Se fizer, às vezes, preenchido em determinadas áreas, eu já presenciei casos vindo de outros profissionais, de outros dermatos, que, assim, o paciente me falou a história que, começou a... E, de repente, o preenchedor, ele se deslocou de ácido hialurônico. Isso pode acontecer. Então, é bom sempre ter uma boa anamnese, conversar bastante, porque, às vezes, até, assim, hábitos de esportes podem também alterar o procedimento que a gente vai fazer. Porque existem pessoas jovens, o ácido hialurônico, ele também estimula a formação do colágeno. Para
pessoas que vão sentindo que a pele vai ficando mais firme, a gente vai mais pro bioestimulador. Mas a depender do estilo de vida da pessoa, de esporte, a gente pode até alterar iniciar com o bioestimulador. Isso, é isso que a gente tinha falado no início da live, né? Que esses pacientes, esses ultramaratonistas, você vai notando como o rosto vai secando, né? Como vai ficando bem fundo, com aspecto envelhecido, e são pacientes muitas vezes muito jovens. Por quê? Porque eles acabam perdendo. A gente tem coxins adiposos na face, né? A gente tem os superficiais e profundos. Então, assim, esses superficiais eles vão sendo reabsorvidos por causa da intensidade do esporte. Então, com o bioestimulador, a gente consegue resultados excelentes, pouco invasivos e duradouros. Pois é. Foi me perguntado também a partir de quanto tempo o que seria bom para a gestação. Aí só se a pessoa não tiver, após gestação, né, essa flacidez, após a gestação. Oi, Luciana, tudo bem? E aí seria realmente após uns 3 meses, mais ou menos, que o bebê já tiver, se você não tiver em amamentação exclusiva. Varia, sim. Eu gosto mais, esperar um pouquinho mais, 4, 6 meses. Porque quando o bebê é pequenininho, a gente tem que dar Não atenção tem integral. tempo, né? Não, claro. Claro, é assim, se você puder ir ao consultório, né? E não tiver mais em amamentação exclusiva, e já tiver também perdido um pouco de peso. Seria interessante você já perder um pouco desse peso, para que você veja. Não é que se você ainda tiver gordinha ou tiver ganho muito peso, você não vai ver resultado. Sim, você vai ver. Mas é óbvio que, se você perder mais peso, você vai notar que aquela flacidez está maior, e quando você fizer o procedimento, do quanto melhorou. Com certeza, assim. Vou colocar aqui uma outra famosa que admitiu ter feito tratamento com bioestimulador, que foi a Sabrina Sato. Ela, inclusive, fez um vídeo que ela fez o bioestimulador do colágeno, que depois do parto, então ela fez no abdômen, no bumbum, porque ser rainha de bateria requer muito além do exercício, é exercício e todo um tratamento. Então, para estar com o corpo muito perfeito, precisa sim de tratamentos. Isso. Não se enganem, pessoal. Esses famosos, eles vivem em clínicas dermatológicas, fazendo diversos procedimentos sempre. Não, eles não estão simplesmente bonitos, não acordam lindos, né? Eles são gente como a gente. A diferença é que eles investem bastante porque eles usam a imagem, né? E aí precisam realmente estar sempre bem. E quem não gosta também, né? A genética vai até os 20, né? Depois a gente tem que correr atrás. Aqui também a Juliana Paz, que falou que fez também o Radiesse, também citou depois de ter 2 filhos, fez no bumbum, fez no abdômen. Teve também a Rafa Kalimann, que participou do BBB, que ela também admitiu ter feito o bioestimulador de colágeno. Na verdade, ela fez o hidroxapatita de cálcio. E muitos outros que a gente sabe que faz, só que não admite, né? Quantos a gente não vê uma pele muito firme? A gente já viu essa pessoa anos atrás e a pele de repente tem um aumento na firmeza. Então é o procedimento queridinho. Isso, ele pode aumentar, alguns estudos mostram um aumento guiado, eles fazem ultrassonografia antes para ver a espessura da pele e fazem depois de alguns meses e eles veem um aumento de 4 a 6 milímetros nessa pele de espessura. Então, assim, realmente é visível a diferença do paciente. Quando ele puxa, você vê que ele puxa menos, essa pele fica mais firme no rosto. E também a pele negra, a gente falou sobre as diferenças, né? A pele negra, ela tem uma derme, que é essa segunda camada, ela é mais grossa, seria assim.
diríamos que ela é mais grossa, então por isso que geralmente é uma pele mais rígida. Fora a questão da melanina, né, da possibilidade da maior tolerância ao sol, então ocorre uma menor degradação do colágeno, esse envelhecimento extrínseco que a gente fala de radiação, ajudam a um paciente que ele tem essa pele melhor. Mas, geralmente a pele mais branca, às vezes muito jovem, tem uma pele mais fininha, então assim, varia bastante. Os pacientes geralmente de pele clara, olho claro, eles têm uma pele mais flácida. Assim, não é para todo mundo, lógico que os cuidados, eles interferem bastante. Então, já tem mais de 50 minutos de live. Então, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. A live vai ficar gravada, então depois vocês podem enviar para quem não conseguiu, algum amigo, alguém que vocês achem que precisa assistir essa live. Vocês podem também clicar nos coraçõezinhos, se vocês estiverem gostando. Aí a Maria Clara que perguntou sobre a celulite. Depois a gente vai ter que fazer uma live só sobre celulite, viu? Porque agora, assim, a gente sabe que o bioestimulador de colágeno ele melhora a celulite, mas a celulite tem que fazer dieta, tem que fazer exercício físico, tem vários fatores. E o bioestimulador de colágeno ele entra também associado, que ele é principalmente para flacidez, mas a gente vê, sim, muita melhora na celulite. É impressionante como a melhora na celulite ocorre com esses tratamentos. Sempre para corpo, o ideal, assim, a gente começa a ver resultado depois da segunda sessão. Então, o rosto a gente vê, sempre a gente vai precisar de mais do que 2 sessões, em qualquer protocolo. Mas para corpo a gente vê, assim, que precisa de mais um pouco. E também tem até por causa da área, né, Mari? Porque a gente tem um valor, porque assim, alguns estudos mostram isso também, que quando a gente faz um procedimento na face do bioestimulador, a gente tem uma área limitada. Se você vai para um bumbum, você tem 4 faces proporcional. A gente tem uma quantidade de produto que pode colocar. Claro que eu poderia colocar até 2 ampolas, uma de cada lado vai ser melhor? Vai. Mas às vezes o paciente tem um orçamento limitado, então assim, também não adianta eu dizer, eita, vou espalhar em toda a área, porque o paciente não vai ver resultado se a gente fizer em várias áreas. Outra coisa, desconfie de valores muito baixos desses produtos, de clínicas que às vezes saem anunciando um valor muito mais baixo. Porque essas matérias-primas, elas são muito caras. Então, assim, desconfie sempre. A gente sabe que, assim, tá aqui o Instagram, né, a mídia, todo mundo vai atrás de ver qual é o melhor médico, isso e aquilo, e vai pelos valores. É importante que você tenha alguém de confiança, que veja os produtos que está usando, que lhe mostre, muitas vezes, o que é que está usando, né, a quantidade, inclusive. Seja chato. Por quê? Porque o produto é seu, você está pagando por aquilo. Então, veja. E, assim, no mercado tem os bioestimuladores, mas a gente tem também a mesma coisa com relação ao ácido hialurônico. Existem diversas marcas de ácido hialurônico, diversos preços. Então, é importante que você saiba o que você está usando, né? Que isso fique registrado no seu prontuário médico também, o que é que você está usando, as localizações, para que você tenha uma maior segurança com tudo que você está colocando. Cuidado com preenchedores rapidinho. Temos quanto tempo ainda? Eu acho que uns 5 minutos. Tá. Cuidado com preenchedor permanente. A gente usa, em geral, o ácido hialurônico. Isso eu acho que é importante dizer, independentemente de flacidez. Obrigada, gente, aí pelo que vocês estão falando. Cuidado com preenchedor. É importante que seja o ácido hialurônico. Porque se der algum problema, se você não gostar, se a gente tem a hialuronidase que a gente pode degradar, porque muitas vezes você vê assim, valores que não pagam nenhum produto, valores de procedimento que não pagam nenhum produto, nem o material que você usa. Então, muitas vezes é um preenchedor permanente. E qual é o problema do preenchedor permanente? Ele não pode, teoricamente, ser utilizado. A Anvisa ela só libera preenchedor permanente para pacientes soropositivos e em algumas indicações.
E outra coisa, se ele provocar uma reação inflamatória, muito minha gente, complicado. lembrem Adeus. da Andressa Urach, preenchedor Isso. permanente, lembrem das pernas da Andressa Urach, o que ela penou, assim, porque preenchedor permanente, quando complica, não tem jeito, não tem jeito. Então, assim, procurem pessoas qualificadas, médicos qualificados, porque, assim, uma paciente teve uma dúvida, ai, doutora, Botox e do cabeleireiro, achava que era Botox, entendeu? As pessoas botam o mesmo nome e ela achava que o Botox do cabeleireiro era o Botox do consultório. Aí eu falei, não, é outra coisa. Então, assim, as pessoas gostam de colocar o mesmo nome e acabam confundindo. Botox de cabelo não é Botox de médico dermatologista. Entendeu? Botox que coloca no cabelo é outro tipo de produto. Porque às vezes até isso causa confusão. Isso. Perguntaram Então, aqui por que os soropositivos poderiam utilizar. Isso foi porque, antigamente, algumas medicações para os soropositivos, eles provocavam uma lipoatrofia, que a gente chama específica. O rosto ficava, para quem é médico, né? E para os pacientes, o rosto ficava com um formato específico. E aquilo era irreversível. Então, isso tinha sido aprovado anteriormente. Eu acho, inclusive, que valeria uma revisão para nem que eles pudessem mais utilizar. Mas como isso ficou de longa data, seria a única indicação ainda, né? porque eles Mas têm uma imunidade diferente, né? A gente sabe que eles têm uma imunidade também, diferente e o produto é bem mais barato. Então, o isso, SUS meio muito. que deu isso de graça, assim, tipo, isso é barato, vocês é muito difícil de vocês se complicarem com esse produto, porque vocês têm uma imunidade diferente. Então, assim, os seropositivos, eles são outro tipo de paciente, que eles não vão reagir se colocar um silicone industrial. Vamos colocar assim, não é bem assim, mas é quase isso. Então, assim, se você colocar uma substância muito diferente num seropositivo, dificilmente ele vai reagir. Então, é outro tipo de paciente, não é uma pessoa rígida. Mas eu acho que nem eles deveriam fazer esse tipo de tratamento. Mas não Isso. sou eu que tenho que, Até assim, porque quero. eles estão melhorando tanto, mas graças a Deus, assim, estão melhorando, as medicações novas não estão mais fazendo esse tipo de efeito colateral, então não precisam mais, mas é outra história. Mas só assim, cuidado com o preenchedor permanente, acho que fica a dica assim, vá ao seu dermatologista de confiança, para que ele lhe explique todos os procedimentos, não simplesmente, procure no Instagram, veja se você gosta e vá, né, e aí vá para consulta para ver o que é que melhor lhe cabe, né? E cuidado com esses valores que existem por aí. Pois é, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês, Claudinha, Eliane, Cleice, o Wilma, Meire. Obrigada a eles pela presença. Aí tem também a Ângela, Regina. Muita gente legal, Nathalie, Luciana, Marta. Pessoal, agradeço a presença de vocês. O Instagram vai nos cortar. Então, Eu que Iris, agradeço 30 também. segundos. Boa É noite, que, gente. Obrigada, foi maravilhoso. Qualquer coisa, estamos aqui para mais dicas e podem perguntar nas caixinhas ou nos directs. com certeza. Obrigada, Iris, pela presença. Boa noite a todos e um Boa bom noite. domingo. Bom domingo.